Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aí do sistema WFood e hoje para demonstrar a nossa nova comanda mobile versão 4.0. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo porque tem bastante coisa legal aí para a gente falar, mas é legal a gente conhecer as novidades aí que está chegando nessa nova comanda aí. É um mix de manter as funcionalidades que a gente sempre teve, com melhorar as que já existem e adicionar novas, além de um redesign, ou seja, foi modificado a estilização das telas, tá? Bom, vamos lá. Começando aqui pela tela de login, a gente já tem modificação visual, diferente do que era antes, e a primeira novidade aqui, ó, a opção de lembrar meu usuário e senha. Deixando marcado, ele vai lembrar o usuário e senha, vai deixar aí para a próxima vez que for logar, tá? Outra novidade nessa tela aqui, que a gente tem quando faz o login, é feita uma sincronização de dados, antes mostrava no botão, agora abre uma tela bem rápida mostrando a sincronização, o que é sincronização? Pegar os dados do WFood e trazer para o cache da comanda. Então, ó, vou clicar aqui, vai aparecer bem rápido a tela. Bem rapidinho, já abriu, sincronizou e já entrou na tela de mesas, tá? Aqui na tela de mesas, a gente já tem uma novidade bem legal, que é a maneira de exibir mesas e comandas, tá? As duas mudaram. Eu tenho essa forma nova, organizada por abertas, pré-fechadas e livres, só que se eu quiser voltar para a forma como era antigamente, é só eu clicar nesse ícone e eu volto para como era antigamente a organização, tá? Então, ó, é só eu clicar no ícone que ele volta. Mesmo na forma antiga, a gente tem um aumento dos cards, né? Aumentou um pouco o tamanho, além da questão da gente ter aqui os filtros para abertas, fechadas, livres, que nós não tínhamos. Antigamente não tinha esse filtro aqui também. Preferencialmente eu gostei muito do modo novo, tá? Ficou bem legal. Outra novidade aqui, vocês podem ver que tem um nome aqui, tá? Hoje a gente tem uma nova opção, que é de você poder cadastrar um cliente, ele vai cair no cadastro de cliente, e filiar esse cliente a uma venda, né? Para quem gosta de trabalhar com a carteira de clientes, saber ticket médio de cliente, acompanhar clientes dentro do seu estabelecimento, agora vai poder cadastrar e amarrar cliente pela comanda mobile, que é bem legal isso daí também, tá? Bom, no restante aqui também, as outras telas sofreram também um redesign, mas as funcionalidades não foram alteradas, né? São funcionalidades que já existiam, só sofreram um redesign. No caso das comandas, a gente tem também a mesma questão do redesign aqui, a opção de deixar antigamente, só não tem livres porque nunca existiu comanda livre, né? As comandas são abertas sobre demanda, então por isso que não tem opção livre. Mas o restante dos filtros também tem, e a maneira nova de organizar as comandas aqui também, tá? Voltando lá para a mesa, a gente também, vamos colocar aqui vou entrar na mesa 3. Então, internamente, com exceção do topo que a gente manteve, que é um layout que a gente considera, vamos dizer assim, vencedor, esse do topo, é muito fácil de usar, muito simples, muito objetivo, né? O restante a gente redesenhou alguns cards, né? Mas não retirou funcionalidades. Então, por exemplo, detalhes, né? Que é detalhes desse pedido, desse item. Se manteve com uma tela mais remodelada, né? Mais moderna, com opção de trocar o cliente. Então, eu posso trocar o cliente. Se eu não tiver o cliente setado, eu posso cadastrar um cliente, que os dois acabam tendo um duplo sentido, porque já tem cliente na venda. Aqui eu tenho a opção de, ele está me avisando sobre excluir o item, porque meu usuário pode excluir o item, né? Então ele tem essa opção marcada aqui. Então o redesign da tela de detalhes também, né? Ficou mais bonita, né? Vamos falar assim. Parte de duplicar item, né? Então aqui no modal a gente já tem uma diferença também no modal, ele não escurece mais o fundo, que era o efeito antigo de Lightbox, agora é um modal mais moderno, arredondado, com um layout mais moderno, tá? Então todas as perguntas agora estão, né, estilizadas dessa forma, ou mensagens de erro, tá? Não duplicar ou sim duplicar, daí ele já leva para o meu carrinho lá e eu tenho as mesmas opções que eu tinha antes também, tá? Ainda aqui em detalhes, talvez uma das principais novidades dessa comanda 4.0, que é poder adicionar um cliente à venda. Então aqui eu tenho como trocar o cliente da venda, como adicionar um cliente para a venda. E aqui eu tenho esse cliente setado e eu posso ver o histórico de pedidos desse cliente as 3 últimas vezes que ele veio no estabelecimento. Porque agora, quando o cliente ficar amarrado na venda, eu consigo saber o que ele consumiu nas últimas vezes que ele veio, tá?
Então, se eu abrir aqui, ó, ele me traz um modal com o histórico, tá? Dos itens quando ele veio para o estabelecimento. Os últimos 3 pedidos dele, tá? Isso é bem bacana, né? Às vezes o cliente vê e fala, eu lembro de uma coisa que eu pedi e agora eu não lembro o nome do produto. Então, já tem ali um histórico dele aqui na comanda. Se precisar trocar o cliente, aqui já tem uma pesquisa interativa aqui, ó, que ficou bem legal a pesquisa, ó. Então aqui ele já busca em real time do banco de dados do WFood, tá? Já busca lá. Se eu quiser trocar um cliente, sei lá, vamos pegar um número aqui, um que exista, vamos pegar lá. Aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, Kelly, né? Então ele já joga aqui o usuário, o cliente Kelly, né? O cliente Kelly nunca fez pedido com a gente, é a primeira vez dele, tá? Então você vê a diferença aí já. Não tem essa opção, o cliente não está cadastrado ainda. Pode cadastrar o cliente por aqui, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, vamos colocar um telefone. É obrigatório o telefone, tá, gente? O telefone é obrigatório. O CPF não é obrigatório, mas ele vai verificar se o nome já existe e ele vai verificar se o telefone já existe, porque ele não vai deixar cadastrar 2 vezes, ok? Então, vou cadastrar aqui. Pronto, já cadastrou e já amarrou o Luiz Fernando para venda. Tá, olha que legal. Então, já tem aqui o Luiz Fernando amarrado para venda. Produtos. Aqui também tem muita novidade nessa aba de produtos, tá? Começando por esse exibir categoria, né? Foi remodelado os cardzinhos de categoria, só que antes o usuário sempre teve a opção de abrir e fechar. Só que agora a comanda ela guarda a última ação. Então, se eu abrir e depois voltar a lançar os pedidos, ele vai sempre abrir essa tela mostrando as categorias. Se eu fechar a categoria, ele vai guardar que essa foi a última opção que eu usei. Então, ele vai sempre abrir fechada a categoria. Tá? Então, ele vai persistir a última ação do usuário, que é bem legal também. Até porque, com uma outra novidade dessa aba, que é esse botãozinho aqui, talvez esse exibir categorias, com o tempo, ele não vai ser mais usado. Porque aqui a gente exibe as categorias, mas de forma verticalizada. O que isso me dá é uma melhoria de usabilidade, porque é muito mais fácil no celular eu fazer scrollagem, ou seja, eu fazer esse movimento de listagem vertical do que horizontal, né? Vertical é muito melhor, o usuário é acostumado a fazer essa verticalização de scroll aí. Então, as categorias agora elas podem ficar listadas assim, ó, só clicando aqui, ó. Tá? E a hora que eu seleciono uma categoria, por exemplo, cervejas, ele já filtra para mim o que é de cerveja. Se eu selecionar água mineral, ele já filtra o que é de água mineral. Tá? Então ficou bem melhor essa parte aí, além da gente ainda ter a pesquisa por código de descrição. Se manteve isso, não foi retirado. Tá? Outra novidade muito legal, a questão de eu poder favoritar itens. Então aqui tem uma estrelinha, umas em cinza, outra já preenchida. Preenchida quer dizer que eu já tenho esse item como favorito. Se eu marcar uma outra aqui, ó, se eu clicar em cima, ó, ele vai adicionar ao favorito. Se eu clicar de novo, ele desmarca lá. Tá, e como eu vejo esses favoritos? Os favoritos ficam aqui nessa estrelinha. A hora que eu clico, ela ativa lá, ó, traz todos os meus favoritos. Um ponto importante aqui é que os favoritos não são por usuário. Os favoritos eles ficam gravados no celular. Então, qualquer usuário que acessar esse mesmo aparelho vai usar esses favoritos, tá? Eles não são por usuário. Por que isso? Para ganhar mais performance, para não ficar acessando tanto a rede. Apenas usar o que tem no aparelho e quando precisar gravar, aí usa a rede Wi-Fi. Tá? Então, os favoritos são por aparelho celular, ok? Na questão aqui dos pendentes, que seria o nosso carrinho, um redesign também, mas nada muito fora do normal. Aqui também não houve alteração muito grande aqui de funcionalidades, tá? Aí vamos entrar mais para dentro dos itens. Por exemplo, itens que eu tenho observações pré-cadastradas. O que é observação pré-cadastrada? O WFood sempre teve aqui em cadastros uma opção de observações do item, aonde eu posso adiantar algumas observações por categoria. Então, por exemplo, refrigerante. O pessoal sempre pede gelo e laranja. O pessoal sempre pede gelo, copo com limão. Então, eu já adianto isso para a categoria refrigerantes. Bebidas, enfim, eu posso cadastrar várias aqui e é por categoria, tá?
Isso ajuda muito agora. Nós já tínhamos antes, mas agora fica bem evidente. Porque a hora que eu selecionar Coca gelada, perdão, a Coca 350 ml, ela está na categoria refrigerante. Então, a hora que eu seleciono ela, ela já abre um modal sugerindo as observações para mim, porque está pré-cadastrado. Eu posso marcar e confirmar, ou eu posso pular. A pessoa não quer nada, ela não quer nenhuma observação, tá? Então, ó, vou marcar aqui um copo com limão e confirmo. Ele já leva para o pendente, e se eu olhar aqui nas observações, ó, tá aqui, ó, copo com limão. Eu adianto um passo que eu já tinha antes, tá? Se eu colocar novamente, o cliente não quer nenhuma observação, só pular. Pronto, ó, ele vai para lá sem nenhuma observação. Outro ponto muito legal aqui, produtos com etapa, né? Por exemplo, X-Egg, eu tenho um cadastro de etapas. Então aqui eu tenho as etapas, ó, todas foram configuradas lá no WFood. E se eu tentar passar por uma etapa que é obrigatório, fica bem visual agora, ó. Vou tentar dar um próximo aqui, ó. Ele não deixa eu passar, porque eu sou obrigado a escolher o ponto da carne. Se eu tentar próximo de novo, ele não vai deixar eu passar, porque eu tenho que escolher o molho. Tentar de novo, tenho que escolher qual é a coca. E aí sim eu dou um próximo e ele transfere para o carrinho, né, mostrando quais opções aqui foram selecionadas. Tá? Ah, mas ele não quer essas opções aqui. Aí precisa excluir o item e montar novamente. Ok? Outra novidade muito interessante, mas essa foi muito interessante e mudou bastante da original, que é pedir pizzas fracionadas, né? Então, vou pegar essa atum com mussarela aqui. A tela de pedir pizza foi totalmente remodelada. Totalmente remodelada. Não se compara ao que nós tínhamos antes. Tá? Eu ainda tenho as opções de configurar tamanho, quantidade de sabores e selecionar, mas de uma forma mais moderna. Tá? Então aqui posso selecionar o tamanho que eu quero. E aqui, por padrão, eu cliquei na atum, ele traz um sabor. Mas agora começa a parte legal, né? Se eu clicar em 2 sabores, ele muda o meu gráfico, porque falta um sabor. 3 sabores, 4 sabores. Então ficou bem visual, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 2 sabores. E aí eu posso marcar aqui, ó, por exemplo, a Capri. Então veja que ele preenche o gráfico e já habilitou para mim o botão avançar. Se eu clicar de novo em Capri, ó, ele desmarca, tá? Só que já não deixa eu avançar. Por quê? Se eu marquei 2 sabores, eu tenho que selecionar 2 sabores. Ah, mas eu tenho um cadastro muito grande, William, de pizza, fica ruim de eu ficar procurando aqui. Legal. Vamos lá, a gente tem aqui a lupinha, que abre um modal, e o próprio modal já fala quantos sabores eu tenho que selecionar. Tenho que selecionar mais um. Se eu marcar aqui para 3 sabores o total da minha pizza, eu já tenho atum, né? Falta mais 2. O modal já abre pedindo 2 sabores para mim, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, Capri, e eu vou pegar aqui calabresa. Pronto, ó. Bati os 2 sabores. Ah, não era Capri, não era calabresa, era calabresa 2. Então eu vou clicar aqui no X, volto lá no modal, calabresa 2, pronto. Configurei a minha pizza, ó. Marcadinho aqui todos os terços do gráfico aqui. Aí o botão avançar está habilitado, vou para a próxima pizza, aqui ele traz um resumo, e aqui eu coloco borda, opcional, enfim, o que eu quiser eu posso colocar aqui que eu tenha cadastrado em opcionais. Se eu tenho muito opcional, eu posso filtrar, tá? Posso filtrar aqui por opcional, ou eu posso vir aqui e marcar, eu quero uma borda de catupiry. Ele marca aqui que eu selecionei uma opção, ó. Selecionei 2 opções, ok? Além disso, eu tenho uma opção aqui em cima de colocar observações. Eu posso colocar observação para a pizza inteira, só para uma fração, só para capri, só para calabresa, só para atum com mussarela. Eu posso, às vezes, colocar só na fração essa observação. Por exemplo, na calabresa, eu quero sem cebola, tá? E aí eu vou salvar essa observação. Observe que ficou amarelinho ali em cima, ó. Porque na calabresa eu quero sem cebola, tá? Feito isso, daí sim eu vou no adicionar e vou para o carrinho, que é a mesma configuração que nós sempre tivemos. Aí observe que na calabresa eu tenho uma observação, ó. Só na calabresa eu tenho, capri não tem e atum eu também não tenho. Feito isso, terminei meu pedido, vou finalizar, tem aqui o modal de finalização, confirmo, daí ele tem uma animaçãozinha ali e já me redireciona. O WFood vai começar a trazer as impressões, ó.
Então eu tenho aqui o X-Egg, a Coca-Cola com observação, água com gás, o item fracionado e olha a calabresa aqui, ó. A calabresa tem uma observação, ó, sem cebola, porque eu coloquei essa observação só na calabresa, tá? Então já tem aqui as impressões para o Luiz Fernando, que é o cliente que eu cadastrei, tá? Aqui é uma via de revisão também. Possivelmente ele vai abrir a via de produção, ó, que é a via de produção na cozinha. E ele vai abrir aqui também a via de produção no bar, tá? Aqui eu tenho uma do forno que ficou, um pouco da pizza ficou no forno, um pouco ficou na cozinha, né? Configurações aqui do meu banco. Feito isso, se eu olhar lá no meu cadastrinho, nas minhas mesas, agora também exibe o nome do cliente aqui nos cards das mesas, coisa que não exibia antes, onde só exibia se eu colocasse como observação. Agora, como eu amarrei um cliente, ele exibe aqui também, né? Então fica visual aqui também, tanto em mesa, comanda nós já tínhamos isso, tá? Comanda já existia, agora ficou também nas mesas também, tá? Então fica bem interessante aqui, tá? Uma outra opção que eu comentei com vocês, que agora tem, o pessoal pedia muito isso daí, lá na comanda mobile eu tenho uma opção de exige cadastro do cliente, tá? Então quando eu marco essa opção, sempre que eu for abrir uma mesa ou uma comanda, eu sou obrigado a informar o cliente antes de entrar para fazer o pedido, na primeira vez, né? Então eu vou gravar aqui essa opção, ó, exige. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui essa comanda 6, ó, vou atualizar aqui, né, que eu mexi. Pegar a mesa 6. Agora eu já sou obrigado a informar o cliente, tá? Porque eu marquei a opção exige cadastro do cliente. Então eu posso filtrar, eu vou pegar aqui, por exemplo, o William, e ele já filtra aqui todos os Williams. Ah, não está aqui na lista, então eu vou cadastrar, tá? Então eu tenho a opção aqui de cadastrar, tá? Então, mesma coisa, nome e telefone obrigatório, CPF é opcional. Ele não deixa cadastrar com o mesmo nome e ele não deixa cadastrar com o mesmo telefone. Vou colocar aqui, ó. Coloquei ali um nome que já existe, ó. Vou salvar. Ó, já existe um cliente com esse nome. Se já existe um cliente, né, e é o mesmo telefone, eu vou marcar ele aqui, ó. Que é o Will e fica até a opção de limpar. Marquei a opção, aí ele já vai para dentro do pedido. E a partir de agora, aí eu sigo os pedidos normais, mas essa venda já vai estar amarrada à mesa 6 para o Will. Tá? Isso vale tanto para mesas quanto para comandas. Tá? Se eu for abrir uma nova comanda, aí ele vai pedir aqui o número da comanda, vou colocar aqui. E aí ele exige também que eu informe o cliente. Se eu não informar o cliente, eu não vou conseguir entrar na comanda para fazer o primeiro lançamento. Depois que está aberto, aí não tem problema, ó. Eu posso entrar normal na comanda, porque já foi setado um cliente. Mas na primeira vez é obrigatório se eu deixar marcada a opção, exige cadastro do cliente, ok? Então atenção a isso daí para não causar transtorno, né? Porque daí ele vai começar a exigir dados do seu cliente e o cliente pode não gostar, tá bom? Então, pessoal, essa foi uma novidade aí, né? Foi um vídeo até um pouco longo, mas as novidades aí da nossa nova comanda. Ficou bem legal, tá? A gente vai estar atualizando aí nos próximos dias. É uma novidade que a gente queria trazer há muito tempo, essa reforma. A nossa comanda tem mais de 6 anos, nunca foi mexida. Então agora a gente deu um up nela, tá bom? Então espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.